No sigilo, Bolsonaro cria orçamento paralelo de 3 bilhões para comprar apoio no Congresso. Barra pesada. Presidente da Anvisa confirma que governo queria mudar a bula da cloroquina. Antes tarde do que preso. Ministério da Saúde cria campanha contra a Covid-19. É dose. Governo recusou 70 milhões de doses da vacina Pfizer. Mas que país sem educação? MEC afirma não ter verba nem para aplicar o Enem 2021. Em Brasília, 19 horas. Eu sou Leandro Cirilo e está no ar a Rouquidão do Brasil, um programa de humor sobre todas as notícias do... Um programa de humor sobre as notícias do governo federal que movimentaram o país na última semana. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia e confira outros programas para mais piadas. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, é alvo de mais um escândalo político. Segundo documentos recebidos pelo jornal Estado de São Paulo, o presidente da República criou um orçamento paralelo de 3 bilhões de reais para comprar o apoio do Congresso. Celso Russomano já está preparando um programa especial com os direitos do consumidor para garantir que o presidente não seja lesado nesse processo de compra. O dinheiro foi desviado diretamente para parlamentares, sem precisar definir onde aplicar o dinheiro e sem respeitar o teto de transferência estabelecido por lei. Jair Bolsonaro cogitou chamar o esquema de Bolsa Bolso, um programa de redistribuição de renda para quem já tem muita renda e apoia o presidente. Um dos destinos do dinheiro foi na aquisição de tratores superfaturados, custando em alguns casos 4 vezes mais do que o valor de cotação feito pelo governo. O Bolsolão, ou Tratoraço, como tem sido chamado o esquema, mostra que o presidente Bolsonaro de fato é um homem convicto em seus ideais de ser maior que o PT, já que conseguiu desviar mais dinheiro do que o Mensalão e o Petrolão juntos. O Mensalão desviou 275 milhões de reais. O Petrolão, que foi o principal caso investigado pela Lava Jato, comeu 2,1 bilhões de reais. E agora Jair Bolsonaro supera esses valores desviando 3 bilhões de reais com o Bolsolão. Especialistas em política usaram um termo japonês para se referir ao futuro do país, o Tamofuji mais. Pois se o presidente do Brasil fez esse estrago na hora do plantio de corrupção, imagine na hora da colheita de apoio. Com isso, Jair Bolsonaro cumpre a promessa de que ele nunca fez, a de melhorar a economia e a renda dos brasileiros. Só que no caso, é a economia e renda de seus apoiadores brasileiros através do Bolsolão, enquanto brada que acabou com a corrupção e é defendido pelo sem noção. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, deu seu depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira. Em seu depoimento, o presidente da Anvisa confirmou que houve uma reunião em 2020 para discutir a mudança da bula da cloroquina. Defendido para tratamento precoce de Covid, o governo pretendia mudar as informações da bula por informações tiradas da bunda, afirmando que a cloroquina tem sim efeito contra a doença. O medicamento tem estudos que comprovam que não só ele é ineficaz no tratamento da Covid-19, como tem potencial alto de trazer ou agravar outras doenças. Algumas pessoas dizem que o medicamento tem sim efeito e que não pegaram Covid-19 por conta disso, mas especialistas já trabalham na hipótese de que essas pessoas têm um corpo tão podre que nem o vírus arrisca chegar perto. O presidente da Anvisa, Barra Torres, disse também em seu depoimento que, ao ouvir a proposta de mudança da bula, acabou tomando uma atitude barra pesada, porque parecia que os cavalos queriam passar pelas torres fazendo um L, e rechaçou a médica que propôs o movimento. Segundo Barra Torres, a bula só pode ser alterada pela Anvisa se o laboratório que detém os direitos do remédio solicitar. E como esses laboratórios visam um lucro, se o medicamento tivesse efeito de fato contra o Covid, já teriam feito a mudança da bula. Essa afirmação foi defendida por especialistas em farmacologia e qualquer pessoa que tenha mais do que 2 neurônios. Barra Torres disse ainda que o tratamento precoce deve ser a testagem e diagnóstico precoce, observando os sintomas e combatendo-os quanto antes. Cientistas políticos apontam que se a população tivesse se tratado precocemente nas eleições, não estaríamos com essa doença que contamina o país. Após 14 meses de pandemia, o Ministério da Saúde se deu conta de que talvez o Brasil esteja passando por um problema com a doença, e que agora, com mais de 400 mil mortes, seria uma boa hora para combatê-lo. Além disso, fora criada também uma Secretaria de Enfrentamento à Doença, que deverá concentrar ações de controle da pandemia no país. Técnicos apontam que o controle que o governo tinha sobre a pandemia era do Paraguai e estragou fácil os direcionais. Tinha botões que não funcionavam e por isso o Brasil sofreu tanto com a doença ao longo deste ano. Com a nova secretaria, o controle será original de fábrica e poderemos virar o jogo contra a pandemia, completou em nota o Ministério.
Físicos e outros cientistas trabalham agora para entender o que é mais lento, a justiça brasileira, o Ministério da Saúde ou uma fila de caixa rápida. Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, afirmou ainda que pretende lançar uma campanha contra o Covid com o slogan "O cuidado é de cada um, o benefício é de todos", enquanto apoiadores do governo completaram que a culpa das mortes até agora não é de ninguém. A campanha envolve divulgar materiais sobre vacinação e cuidados contra a Covid, usando o Zé Gotinha em família, enquanto a família do Zé Rachadinha se mantém aglomerando e sem usar máscaras. O site do Ministério da Saúde recebeu também um banner com as principais medidas de prevenção da doença, como o uso de máscara, distanciamento social e necessidade de manter lugares ventilados. Especialistas em linguística resumiram as orientações em apenas uma frase: façam o oposto de tudo que o presidente tem feito. O Ministério da Educação admitiu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que não dispõe de verba suficiente para aplicar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2021. Como muitos outros membros do governo não apresentaram até agora um mínimo de educação, especula-se que o MEC deve estender a falta de educação ao país todo. A pasta solicita a liberação de mais de 5 bilhões de reais para garantir seu funcionamento básico neste ano, e garantir também a aplicação do Enem e outras avaliações educacionais. O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no país, e pelo andar da carruagem, vai ser uma porta de cofre com trava e alarme para garantir que ninguém entre. Vale ressaltar também que os pesquisadores e estudantes de pós-graduação, que são as pessoas que movem a pesquisa científica no país, correm o risco de ter suas verbas cortadas. As bolsas desses pesquisadores, tão importantes para o desenvolvimento do país, são de aproximadamente 1 a 2 vezes o valor do quilo da picanha que o presidente Jair Bolsonaro comeu em seu churrasco recentemente. Após a descoberta recente do suposto desvio de dinheiro do presidente Jair Bolsonaro, especialistas educacionais temem que o corte de verbas contra os pesquisadores seja uma forma de retaliação, porque os pesquisadores passam a vida inteira procurando respostas para perguntas feitas pelo povo. Cloroquina tem efeito contra o Covid? Quem depositou 89 mil reais na conta da primeira-dama? Como Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais? E como diz o ditado, quem pesquisa, acha. Carlos Murilo, presidente-geral da farmacêutica Pfizer na América Latina, confirmou em seu depoimento à CPI da Covid que o governo recusou ofertas para a aquisição de 70 milhões de doses da vacina. Se o presidente Jair Bolsonaro tivesse aceitado a oferta, as primeiras doses teriam chegado ainda em 2020, quando o presidente ainda estava cego de amor pela cloroquina. Bolsonaro afirmou na época que apenas aceitaria vacinas aprovadas pela Anvisa, o que só veio a acontecer em fevereiro deste ano. Influencers do Instagram e do Twitter já analisaram a postura do presidente para aprender a como se manter frio e indiferente quando alguém demonstra interesse em você. O governo de Jair Bolsonaro atuou ainda mais para entrar em ação. A aprovação da vacina ocorreu em fevereiro, mas o contrato com a Pfizer só ocorreu em março, e, consequentemente, as vacinas chegaram ao país no fim de abril. Antropólogos estudam essa atitude do presidente, que representa a mania do brasileiro de empurrar os compromissos para depois e deixar tudo para a última hora. O secretário de comunicação do governo, Fábio Van Garten, depôs na CPI da Covid e confirmou que o governo não deu a mínimas tentativas de comunicação da empresa. A farmacêutica Pfizer chegou a mandar cartas oferecendo a vacina a diversos membros do governo, como o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e a 3 outros ministros. A recusa do governo em dar atenção à carta ficou marcado como correio deselegante, que deverá ser a nova tradição de Brasília nas festas julinas, além, é claro, das tradicionais quadrilhas. As ofertas aconteceram em agosto do ano passado, e o presidente Bolsonaro disse não para a primeira no dia 14, não para a segunda no dia 18 e não para a terceira no dia 26 de agosto. E nessa hora, o galo cantou. Essa foi a Rouquidão do Brasil. Na semana que vem voltamos com mais notícias. Não se esqueça de curtir e comentar neste vídeo. Obrigado e até lá!